Quem acompanha os meus conteúdos sabe que é o jogo que eu mais estava esperando desse ano. E a única coisa que eu posso dizer é que enquanto eu estava jogando, eu só senti felicidade, alegria. Eu me emocionei, eu me diverti. Videogame como videogame tem que ser. Desafio numa dosagem muito boa. Cara, excelente, cara. Pra mim é o jogo do ano até o momento. E eu acho bem difícil algum jogo ser melhor do que ele. Além, obviamente, do GTA. Mas GTA, o GTA ele tá tão fora da curva que a gente nem vai colocar ele na conta. Eu acho que o Monster Hunter é o grande jogo desse ano. Tirando o GTA de longe. Beleza? A gente vai fazer esse review, vai avaliar sobre tudo, principalmente com foco na campanha, na história principal do jogo, porque eu acho que ela tá perfeita para novos jogadores e também para veteranos. Eu vou explicar o porquê. Vamos se organizar nesse review, vai pegando uma pipoquinha, um refrizinho, vai relaxando, porque a gente vai bater um papo bem legal aqui, eu estruturei bastante essa nossa conversa. Porque, por exemplo, a gente vai falar sobre a história do jogo, a gente vai falar de dois pontos de vista. A história, como ela é contada, realmente o que acontece, sem spoiler nenhum, tá? Nem nas imagens, as imagens quem capturou fui eu, são as minhas cenas lutando, mas a Capcom foi muito restritiva com relação a que monstros e que ambientes a gente pode colocar. Então eu não vou falar nada além dos dois primeiros ambientes e dos primeiros monstros que a gente já teve acesso nas betas e naquele acesso antecipado que eu tive, tá bom? Então fique tranquilo com relação a isso. A gente vai falar primeiro da história, do que acontece e por que eu acho que essa história ela é tão boa, tanto para novos jogadores quanto para jogadores veteranos. E depois disso a gente vai falar sobre como essa história é contada pra gente. Então a gente vai falar sobre a história e também sobre como ela é passada, né? Como que é esse efeito visual, qual que é o sentimento quando a gente joga. Mas como eu vou falar em especial sobre essa parte da campanha do jogo, é importante frisar que o Monster Hunter começa depois que os créditos sobem. Então, eu vou avaliar o jogo até a hora que os créditos subiram e também algumas primeiras batalhas ali dos ranks mais altos. Mas é importantíssimo você entender que o jogo mesmo, ele é um jogo para você jogar 100, 200, 300, 1000 horas. Os parafusinhos a Capcom apertou muito bem. Mas o foco da nossa conversa aqui vai ser principalmente até subir os créditos. Tecnicamente falando, isso quer dizer até o final do ato 3. Só que eles fizeram isso muito bem, para deixar bem claro que o jogo continua depois do ato 3. Logo assim que os créditos sobem, você vai pro capítulo 4, né? Ato 4, capítulo 4, que seja. O capítulo 1, 2 e 3 são muito densos, são bem complexos. Eles não têm só uma cidade por capítulo, tá? Então você tem vários biomas por capítulo, mas o negócio é que a história é contada por meio destes 3 capítulos. Então, grande parte desse review vai ser focado nisso. Vamos começar por como que a história acontece. Os caçadores estão indo para terras proibidas. Essas terras não tinham acesso e eram consideradas inabitadas por humanos. E aí agora a guilda dos caçadores tá avançando para essas terras e é quando a gente tem o nosso primeiro contato com um personagem que é muito importante, que é o Nata. O Nata é uma criança, ela tá caída no meio do deserto, os caçadores resgatam essa criança e essa criança fala que ele é de um povo chamado Protetores, uma tribo mesmo, e que a gente e aí a gente precisa ajudar ele a encontrar o povo dele. Esse já é o grande plot da Guilda dos Caçadores, porque, como eu falei, as terras eram proibidas, eles tratavam esse lugar como sendo inabitado. Então descobrir que tem pessoas vivendo ali já destrói tudo que eles conheciam do mundo. Quando a gente começa essa procura, a gente começa a chegar na primeira tribo, que é aquela que vocês jogaram na beta, que é no bioma do deserto. O que começa a acontecer ali, e por isso que o jogo chama Monster Hunter Wilds, é que são realmente terras selvagens. Essas pessoas, elas se desenvolveram longe da civilização que a Guilda dos Caçadores, ou no caso a sociedade, está. Então eles são muito mais primais do que a gente, eles são muito mais tribais mesmo, né? Então eles têm alimentação e eles têm um outro tipo de relacionamento com os monstros. Não que seja um relacionamento positivo, porque os monstros ainda são um problema para eles, mas eles não caçam os monstros. Então são tribos que aprenderam a conviver, criaram rituais, eles têm até relacionamentos, eles sabem quem são os monstros, mas eles não lutam com essas criaturas. Então quando os caçadores chegam com aquelas armas gigantes, aquela tecnologia maluca, é tudo muito diferente. O impacto que a gente tem ali é muito diferente. O que acontece é que a gente chega nessa primeira tribo e a gente é recebido por eles. E como eu falei, eles são muito mais primais. Então eles recebem os caçadores com um grande banquete e eles começam a explicar como que eles se protegem dos monstros, como que eles convivem com os monstros. E é aí que a gente começa a se envolver com as pessoas dessa tribo e a gente começa a conhecer um pouco mais do meio ambiente, porque os caçadores estão lá ainda para entender a natureza, para entender tudo o que está acontecendo.
Isso já é um ponto muito legal. Quando você chega naquela tribo, você vê que ela é um conjunto de pessoas menor, elas têm, às vezes, preconceitos com você, jeitos diferentes de lidar. Isso já te coloca meio que tipo assim, pô, eu sou novo aqui, eu preciso entender como as coisas funcionam. E a gente é apresentado, obviamente, por alguns personagens-chave dentro de cada uma dessas tribos. E a gente vai, depois disso, começar a explorar o mundo. Quando a gente começa a explorar o mundo, a gente tem contato com os primeiros monstros que habitam, por exemplo, aquele deserto, que vocês já conhecem das betas, ou no caso do segundo bioma, que é a floresta. Então a gente começa a ter aquele contato. Mas tem uma coisa, o pessoal, o povo que vive ali nessas tribos, eles começam a citar e falar sobre alguns fenômenos naturais que não estão fazendo muito sentido. Então, os monstros estão tendo comportamentos erráticos e diferentes, fora do padrão do que eles estão acostumados, e tudo isso vai gerando situações de perigo para essas pessoas. E é aí que a gente entra dentro dessa narrativa. A Guilda dos Caçadores, ela chega com a gente, né, que nós somos os caçadores ali, mas chegam outros grupos de caça, a gente acompanha um grupo de caça, o grupo Aves, e a gente tem o nosso caçador, a gente tem a Alma, que é uma personagem que ela é meio que a representação diplomática da Guilda dos Caçadores. A gente tem a Gemma, que ficou muito famosa, porque ela é a forja, né, dos equipamentos, que é uma mecânica fundamental do jogo. Então a gente chega com muitos personagens, a gente chega com o próprio Nata, que eu falei que é aquela criança que a gente encontrou no deserto. Então o grupo é muito grande. E eu, a princípio, eu falei, nossa, que bagunça, né? Muito personagem, ficou meio confuso. Mas como que o loop da história é contado? Você vai para um novo bioma, você vai conhecer uma nova tribo de pessoas, um novo conjunto de pessoas. Você vai ser apresentado para essa cultura. As duas culturas normalmente não tem nada a ver uma com a outra. Então, eles vão apresentar os costumes deles de uma maneira diferente, até a alimentação deles de um jeito diferente. E aí você vai conhecer o bioma, que são outras criaturas, outros desafios. E vai ter também um desequilíbrio ecológico nesse próximo bioma. E isso se repete ao longo de várias cidades que você visita, né, de vários desses povos e dos vários biomas que você conhece. O que eu quero agora avaliar sobre essa história é como que isso te puxa pra dentro dessa história. Quando você viaja, quando você conhece uma cidade nova, ou quando você conhece principalmente um país novo, você quer saber tudo da cultura daquele povo, né? Então você começa a visitar, a gente visita templos, museus, mas uma das coisas que chama muito atenção quando a gente visita um lugar novo é a culinária. Você chegou na Espanha, você quer comer um prato espanhol. Você chegou no México, você quer comer um prato mexicano. Isso é muito bem passado por esse jogo. Porque assim que você chega numa tribo, a primeira serve um banquete, tem uma outra que serve um banquete também, e quem tá acostumado com a franquia Monster Hunter sabe que isso é sempre muito bem feito. Então aquilo já te traz pra dentro, já te mostra que você é um visitante naquela terra. Algumas outras vão te mostrar alguns costumes culturais deles. Então, um evento de fogo, alguma coisa do tipo, eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler. Então, primeiro de tudo, você se sente como um turista, você simpatiza com aquelas pessoas porque você vê que eles têm um modo de vida muito simples e você começa a explorar o meio ambiente. Tudo isso puxa o jogador lá pra dentro. O jogador novo vai começar a conhecer e entender aquele universo de uma narrativa muito simples e muito clara e muito próxima da realidade que existe aqui. Por isso que ela é tão legal. Já os jogadores veteranos vão ter algumas surpresas. Eu não vou falar muita coisa, mas o mundo de Monster Hunter se amplia muito com algumas coisas que a gente descobre desse jeito. E o envolvimento emocional, ele é inevitável. E gradativamente, como a gente tá sempre com o mesmo grupo indo pra essas várias situações, a gente vai tendo alguns diálogos com o nosso grupo e vai conhecendo um pouquinho mais deles. Histórias de infância, o que eles gostam de comer. Então, no começo, eu pensei que não ia me importar com ninguém. No final, eu tava emocionado em cada cena que acontecia. Além disso, as histórias são contadas com cutscenes muito bonitas. A trilha sonora dessa história também, ela é excepcional. Tiveram momentos que eu fiquei arrepiado de emoção, porque às vezes você tá envolvido com aquele povo e tá tudo bem, e aí de repente tem uma crise com algum monstro, esse monstro vem pra cima, e o nosso caçador nesse jogo, ele é maneiro demais. O alívio cômico fica praticamente inteiro por conta do nosso parceirinho lá, do Amigato, né? Mas o nosso caçador, ele é tipo assim, irmão, relaxa que eu vou resolver. Então a hora que o bagulho tá louco, ele pula na frente, ele puxa a arma e fala, relaxa que eu cuido. Aí a alma fala, caçador, você está autorizado a fazer essa caça. E você fala, pode deixar, alma, que o bagulho vai ser louco, mano. E aí eu arrepiava. Olha, pra contar, eu tô arrepiando. Muito da hora. Então, a narrativa, ela puxa o jogador novo. E ela puxa o jogador antigo. Até a hora que você vê os créditos. Que, como eu falei, é curto. São 3 capítulos. E eles passam muito rápido. Outra coisa, eu tava super preocupado com o jogo ser meio fácil. Eu vi o vídeo do Taverna do Rômulo, eu tô conhecendo vários criadores de conteúdo de Monster Hunter. A gente tem no Brasil uma comunidade de Monster Hunter muito legal. Eu conhecia muito gringo, mas eu tô conhecendo mais alguns brasileiros. E eu vi que uma das preocupações dele era com a dificuldade do jogo. Ele tava preocupado com o jogo ser fácil, principalmente porque ele viu o vídeo de quem fez aquela prévia. E eu posso antecipar, a campanha do jogo, esses 3 primeiros capítulos, eles são fáceis. E eu achei isso
excepcional. É muito bem feito. É uma dificuldade que não é que você pode jogar de qualquer jeito, você tem que se concentrar. Mas ele não tem aquelas barreiras, como por exemplo tinha o Anjanati, como por exemplo tinha o Ratalos, como por exemplo tinha o Hatian. Vira e mexe nos outros Monster Hunter, você tinha essas barreiras que era pra, tipo assim, o jogo mostrar pra que veio. Nesse jogo não. Se você souber o básico das mecânicas que são muito bem apresentadas em conjunto com a história, com a narrativa, você vai tranquilo. Você vai cair uma, duas vezes pra algum monstro. Quem é muito novo no jogo vai apanhar um pouquinho, aquele clássico de Monster Hunter, mas nada que vai afastar esses jogadores. Eu realmente acredito que a campanha, todo mundo que pegar pra jogar, vai conseguir terminar. Eu terminei essa parte, os créditos subiram com 16 horas de jogo. Mas como eu falei, o jogador antigo de Monster Hunter, ele sabe que isso é uma faísca do que o jogo tem a oferecer, e o novo jogador, ele vai ser logo puxado pro capítulo 4. O bagulho não vai, tipo, acabar e dar aquele ar de chegou o endgame, não. O capítulo 4 chega e tem narrativas, e tem histórias, e mais coisas acontecem depois que você finaliza o capítulo 3 nessas 16 horas. No caso, eu tenho uma experiência com o jogo, né, eu não sou muito profissional, mas enfim. Então, o jogo vai te colocar de volta nos trilhos. Como eu falei, ele é excelente para puxar o jogador antigo e ele é excelente para colocar o jogador novo. O plot funciona, a narrativa é bonita, as batalhas dos monstros nas cutscenes são surreais e tem uma história muito bem contada. A história te mantém envolvido, todos os diálogos são muito legais. Uma parte desses diálogos acontece durante o seu transporte, enquanto você tá em cima dos Secrets, né? Aquele dinossauro, né? O pessoal me falou, ele tá sendo super elogiado por biólogos também, porque aquele bicho, ele é muito bem feito. O Sacred, que é aquele bicho que a gente monta, né? Algumas pessoas estão chamando de chocobo, outras pessoas estão chamando de galinha, tem de tudo. Enfim, o Sacred, eu já vou entrar, inclusive, não só narrativamente, porque eu tava falando aqui que uma parte da história é contada enquanto você tá em cima dele, se movendo automaticamente, mas mecanicamente ele é excepcional. O Sacred, ele adiciona uma nova camada de gameplay. Depois eu mostro isso em gameplays, em guias, quando caírem os embargos totais. Mas o que ele mais demonstra ali é funcionalidade. Porque ele tira um pouco daquela burocracia que veio no Monster Hunter Worlds. Então ele deixa tudo mais fluido. Cara, você tá ali, tá rolando diálogo, ele tá andando automaticamente em direção à cutscene, você tá lá com o seu grupo, e aí você vê um cogumelo que você quer pegar, um bagulho que você quer pegar. Mano, você aponta e você solta o ganchinho da mão e você puxa o cogumelo enquanto o diálogo tá rolando. Então ele tá andando sozinho, você tá farmando item e se preparando para as caçadas. Eu já achei isso assim excepcional. E na hora do combate ele é muito útil, porque a partir de agora, quando você cai no jogo, você aperta o botão de comando, o Sacred ele vem, por mais que você esteja, por exemplo, paralisado por algum efeito do monstro e tudo, o Sacred ele te joga pras costas dele e ele sai cavalgando. Então ele virou uma mecânica que você utiliza muito no combate, é fácil de pular dele pra acertar os monstros em partes altas. Então assim, eu já emendei o Sacred da função dele narrativa, que é muito importante, e já puxei pra gameplay. Gameplay essa que está excelente. Você que não tem experiência, cada arma do Monster Hunter é um jogo por si só. Você ficar bom em uma arma é um desafio que não tem tamanho, porque as armas não é só uma questão de apertar o botão diferente, é uma questão de lidar diferente com essa arma. O combate do Monster Hunter é um combate muito mais estratégico sobre posicionamento e sobre acertar os ataques. Errar quer dizer que você vai abrir sua guarda para um bicho que tem o tamanho de um caminhão te dar um soco. Então você tem que ter uma estratégia de ataque e um movimento muito bom e uma técnica muito boa. Nesse jogo, inclusive, e isso é muito legal, pro novo jogador, a campanha ela é fundamental para você aprender a jogar com as suas duas principais armas. No meu caso, e eu acho que os jogadores veteranos também vão poder se aproveitar um pouco disso, é excelente para você aprender a jogar com armas novas. Porque as novas mecânicas do jogo mudam bastante coisa na sua gameplay, como vocês já puderam ver aí nas betas. Algumas armas passaram por mudanças, como por exemplo a própria Glaive Inseto, mas eu testei pouco ela. Mais pra frente a gente faz mais vídeos ao longo dessa semana avaliando individualmente algumas coisas. Mas eu tô jogando com duas armas novas. Eu tô jogando com o Berrante de Caça, que é uma arma que eu sempre fui muito curioso pra jogar, e tô jogando também com a Lâmina Dínamo. E eu estou amando. É simplesmente maravilhoso, porque as novas mecânicas de combate funcionam muito bem com essas armas. Você tem agora aquele esqueminha da mira, que faz você errar muito menos ataques. Eu errava muito ataque, eu sempre batia pra direção errada. A mira te coloca sempre focado em bater no ponto certo. Os pontos fracos das criaturas fizeram a Lâmina Dínamo ficar muito tranquila de usar e muito forte. Vai ter guia da Lâmina Dínamo em breve. Então, são as duas armas que eu mais testei e são as armas que vocês estão vendo agora nessas cenas de gameplay. Como eu falei, com bastante limitação com relação a biomas e monstros que a Capcom pediu pra gente manter, tá bom? E é isso que você vai fazer. Você vai jogar a campanha pra se envolver nesse mundo, pra conhecer esse mundo, porque tal qual os caçadores
nós somos novos nesse mundo selvagem. E ter essa possibilidade de se envolver com tribos, com biomas e com gameplay vai te manter entretido por toda essa campanha. A campanha, sim, ela é fácil, mas ela tem um tamanho que é ideal pra você não enjoar, pra você ficar engajado. E só pra você ter noção de como a dificuldade muda, a partir do momento que você termina a campanha, subiu os créditos, o primeiro bicho que você enfrenta, eu não anotei o nome dele, me desculpa, mas era um... Eu não vou nem falar qual bicho, vai que eu te dou spoiler. Mas é um bicho mais simples, assim. Ele é um bicho complexo, mas ele é um bicho mais simples. E esse monstro, o primeiro monstro, ele vem em bando, tá? Ele vem tipo uns 3, 4. E ele dá mais dano, ele bate mais do que o monstro final da campanha. Então, o gap de dificuldade do final da campanha pro jogo, nas caçadas de alto rank lá, né, nas caçadas de desafio maior, ele dá um salto muito legal. Então, eu joguei pouco, ainda eu não fiz muitas caçadas, eu tô evoluindo devagarzinho, mas eu já tô sentindo agora, depois de finalizar, agora sim, eu tô sentindo a necessidade de fazer uma build correta, de utilizar uma boa combinação de armas, de estudar o monstro que eu tô enfrentando, de aproveitar melhor o ambiente. Então, depois da evolução do jogo, depois de finalizar, depois do crédito subir, e eu tá completamente amarrado, agora começou o Monster Hunter que eu tô acostumado, com a dificuldade que eu tô acostumado e com a necessidade de empenho que eu tô acostumado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tem uma limitação de 20 minutos por vídeo de review. Eu posso fazer até 3 vídeos de 20 minutos, no todo 60 minutos de conteúdo no total. Se você tiver dúvidas, manda aqui nos comentários, que eu vou produzir mais vídeos essa semana até cair os embargos. Vai ter live e vai ter, obviamente, o vídeo de guia que eu vou deixar pronto. Eu tô tentando aqui, eu já consegui 2 keys do Monster Hunter pra sortear, do Monster Hunter Wilds pra sortear. Eu estou tentando conseguir mais algumas keys. Se tudo der certo, eu consigo 5 keys de sorteio do Monster Hunter Wilds. Eu quero sortear todas elas nas primeiras lives do jogo, ainda essa semana. Então, se inscreve aqui no canal para mais conteúdo. Não esquece de deixar o seu like para mostrar pro YouTube que você quer ser notificado quando as lives acontecerem, porque eu quero soltar logo para que a gente jogue junto. Por quê? O Monster Hunter Wilds está com um sistema de lobby. Você coloca 80 jogadores no mesmo lobby. E aí você monta o seu grupinho ali de 4 jogadores para ir caçar os monstros. O ponto não é que são 80 aleatórios. Se eu estiver jogando em live, eu posso colocar ali o código na tela. E vocês vão entrar no mesmo lobby que eu tô. Então a gente pode montar um lobby de 80 pessoas que estejam assistindo a live. E eu posso ir jogando com vocês, vocês podem conhecer novas pessoas. O meu público, ele é um público mais velho, ele é um público, que é super maneiro de se comunicar. Então, quem normalmente me segue, quem normalmente acompanha as lives, é um público que eu acho que vai se abraçar pra jogar Monster Hunter Wilds juntos. Eu tô muito empolgado com isso também, é um conteúdo que eu tô muito ansioso pra produzir aqui no canal. Eu espero que esse review tenha coberto, principalmente, como eu falei, a parte da campanha. É uma campanha mais curtinha, mas ela é uma campanha intensa, com uma narrativa muito legal, com uma história muito boa. Eu tinha 2 preocupações com esse jogo, uma delas era a dificuldade, mas como a campanha ela é mais curta e ao finalizar a campanha a dificuldade subiu, essa preocupação sumiu. Eu não tenho mais essa preocupação, eu sei que o jogo tem um potencial de escalar muito grande. A minha segunda preocupação é desempenho. Eu joguei no meu PC, e vocês estão vendo essas imagens, o jogo foi lindo, ele rodou do começo ao fim sem problema nenhum, no 4K, com um Ray Tracing, ele ficou excelente, eu joguei de boa, 0 problemas. Mas, às vezes que eu joguei fora do meu setup base, eu tive algumas dificuldades de desempenho. Então, mesmo meu notebook, que é muito parrudão, eu não conseguia, por exemplo, jogar na TV em 4K, sabe? Tipo, ele sofria um pouquinho, então eu tive que colocar uma geração de frames ali e tal. Funcionou, de novo, lisinho, não era questão de crashar nem nada, mas eu já não conseguia bater o mesmo desempenho que eu tive no jogo base aqui na minha máquina. Então, foi muito legal, eu consegui jogar em outras máquinas, mas eu tô super preocupado com o desempenho. Eu já tive o teste lá do PlayStation, e naquele teste que eu fiz ele tava excelente no PlayStation, mas eu te recomendaria de verdade a procurar um review de alguém que tenha feito em máquinas mais humildes, caso seja o caso da sua máquina. Acredito que o Adrenaline deve fazer o teste em várias máquinas, então já fica de olho lá no pessoal da Adrenaline. E eu também seguiria alguém que jogue no console, beleza? Algum review tenha sido feito no PlayStation ou no Xbox, pra você saber como tá o desempenho desse jogo. É uma preocupação, mas eu não tive esse problema. Mas eu acho que fico alerta. Às vezes, numa transição de um bioma para outro, eu senti um drop de frame, esse tipo de coisa. Beleza? Cheguei no meu limite dos 20 minutos. Eu acho que eu cobri bem a campanha. Mandem suas perguntas, não percam as lives, vai ter sorteio de coisa. E eu queria mais uma vez agradecer pelo carinho de vocês. Vocês me proporcionam coisas incríveis e a Capcom por esse convite de fazer o review do jogo. Foi excelente. Eu não vejo a hora de vocês encostarem a mão nesse jogo, de vocês jogarem e da gente jogar juntos, porque vai ser legal pra caramba. Obrigado pelo carinho, tamo junto e bora caçar monstros.